Um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre diversos temas associados à pandemia, com um objetivo duplo. Essa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade, a Fiocruz, tem como primeiro objetivo fazer circular informações baseadas em evidências científicas, baseadas em pesquisas que foram sendo desenvolvidas ao longo da pandemia da Covid-19, desde o ano passado, no Brasil. Estamos conversando com pesquisadores das mais diferentes áreas do conhecimento, do campo da saúde, da medicina, biologia, biomedicina, psicologia, enfermagem, mas também de outros campos, como das ciências sociais e humanas, como da sociologia, serviço social, antropologia, comunicação, debatendo diversos projetos que foram sendo estruturados a partir da pandemia do Covid-19 na tentativa de compreender a própria doença, mas também seus impactos na vida social no Brasil. Nosso objetivo aqui é um objetivo também de fazer um projeto de memória, registrando o que nós estamos vivendo a partir das falas dos pesquisadores e suas trajetórias, e com isso a gente possa ter aqui um acervo, já são mais de um ano e meio de conversas, que a gente possa ter um acervo para o futuro, que outros pesquisadores futuramente possam olhar para essas lives e utilizar como fonte para entender esse nosso presente tão longo e tão catastrófico que a gente está vivendo, mas também daqui tirar um conjunto de lições, aprendizados e compreensões do que nós estamos vendo aqui quando esse momento for um passado. Bom, hoje nós vamos conversar com a professora e pesquisadora Magna Sampaio Carneiro, com que eu tenho um enorme... Carneiro Sampaio, que eu tenho maior orgulho de poder estar aqui conosco. Era professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Foi presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança e do Adolescente, do Instituto das Clínicas, que é vinculado também à Faculdade de Medicina da USP, entre os anos de 2009 e 2019, e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do mesmo Conselho Diretor. Ela vem pesquisando temas associados ao campo da pediatria e da infância já há algum tempo, dedicando especificamente a especialidade da imunologia aplicada à pediatria. Nós vamos conversar justamente sobre um dos projetos que ela coordenou recentemente, apontando algumas evidências, indícios bem significativos sobre a imunização de crianças, de bebês, a partir do leite materno, da amamentação. A gente vai conversar com ela em torno sobre essa pesquisa. Antes de dar boas-vindas à professora Magda, queria que ela falasse um pouquinho sobre a trajetória dela e como se deu essa escolha pela pediatria, por trabalhar com bebês, crianças e adolescentes, como é que se deu essa escolha e como é que foi essa dimensão da imunologia aplicada à pediatria, que é algo que ela vem trabalhando há bastante tempo. Queria mais uma vez agradecer a presença da professora Magda aqui conosco. Eu que agradeço, professor Igor, muito obrigada pela oportunidade. Realmente, ser entrevistada a partir da Fiocruz realmente, acho que é uma grande honra para todos. Realmente é a instituição mais tradicional do Brasil em pesquisa biomédica e realmente assim, continua contribuindo e cada vez de forma mais consistente, mais importante para a nossa sociedade. Muito obrigada, realmente é uma grande honra assim, essa oportunidade. Então, Igor, eu sou formada na Universidade Federal de Pernambuco, né? Eu nasci em Recife, e a minha primeira paixão já no
começo do curso de medicina foi pela imunologia, que nessa época ainda era muito rudimentar, né? Isso na década de 70, mas sim, eu tive uma grande influência, na realidade, uma pessoa que me encantou pela imunologia e pela microbiologia, pela relação patógeno-hospedeiro, foi o professor Marcelo Magalhães, que é um microbiologista que foi professor aposentado, né? Hoje professor emérito, lá da Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu me encantei por essa relação patógeno-hospedeiro. Eu, na realidade, fiz um curso de medicina tropical, né? Porque na época e ainda hoje, em todas as doenças, o paciente também tinha algum tipo de, principalmente de infestação, né? E particularmente no Recife com filária. Então, sempre alguma doença tropical podia estar além de outras situações, mas sempre tem que ser considerado. E aí, no final do curso, quando eu entrei passei no departamento de pediatria e eu me encantei pela resposta imune em desenvolvimento, a resposta imunológica em desenvolvimento. Como é que seria, no começo da vida, a resposta ainda imatura, como é que seria os efeitos, não é, das infecções, que nós sabemos que as infecções são mais graves, mesmo nos países desenvolvidos, a mortalidade por infecções até hoje é alta, ainda é um fator importante de mortalidade, mesmo nos países que é muito baixa de mortalidade infantil, a infecção. Quer dizer, o recém-nascido, os dois extremos da vida são muito suscetíveis à infecção. E aí eu me encantei justamente por estudar a resposta imune em desenvolvimento da resposta imune. Eu acho que é o tema que vem desde o meu quinto, sexto ano até hoje, já são 4 décadas e muito de estudos. Então, eu vim graduada, eu fiz residência aqui no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Em seguida, eu fiz o doutorado, e aí eu fui fazer imunologia, eu fiz a residência em pediatria geral, e fiz depois imunologia e fiz um estágio pós-doc na Organização Mundial de Saúde, na Suíça, também na área de imunologia de doenças infecciosas. E, a partir de lá, no estágio curto, eu comecei, então, isso ainda na década de 80, no começo da década de 80, a me interessar pela imunologia do leite humano, né? E realmente tem sido eu tenho 2 grandes linhas de trabalho. Então, na parte clínica, eu trabalho com as imunodeficiências primárias, hoje chamada de erros inatos da imunidade, e a pesquisa, fundamentalmente, trabalho com a questão da transmissão passiva, da imunidade passiva da mãe para o filho. Então, eu trabalho com passagem transplacentária de anticorpos e com imunologia do leite humano. Então, essa tem sido a minha linha desde então, e agora, nessa terrível pandemia, como você muito bem falou, meu grupo também se envolveu nesses estudos. Quer que eu continue, você? Não. Eu tenho algumas perguntas aqui relacionadas justamente ao próprio começo da pandemia, que deixava muitas dúvidas, né? Queria que você falasse um pouco, muitas dúvidas, especialmente em relação às crianças, aos bebês, se as mães poderiam transmitir durante o aleitamento, durante a amamentação, o vírus da Covid, se poderia transmitir, se mães ainda no processo de gestação poderiam transmitir, se crianças muito pequenas poderiam ter casos graves, enfim. No começo da pandemia, muitas dúvidas em relação a isso surgiram. Queria que você falasse um pouco dessas dúvidas e o que nós já temos de mais consolidado do ponto de vista das pesquisas científicas. Então, desde o começo, mesmo os dados já que nós, vamos dizer, março do ano passado, os dados que se tinha
da China, não é? Porque ainda não se tinham os dados da Itália, que foram muito esclarecedores, não eram disponíveis ainda. Já se sabia que as crianças eram muito poupadas, né? Então, já se sabia que era uma infecção que poupava muito as crianças. As crianças eram um contingente muito pequeno de infecções com manifestações graves. Isso é o começo. Eu, inclusive, na ocasião, quer dizer, eu quero dizer, o meu grupo, nós escrevemos um artigo, um ensaio, tentando entender por que as crianças são mais poupadas, e até agora não se tem uma ideia muito clara, mas isso é uma realidade. As crianças constituem um contingente pequeno e as infecções aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu trabalho, né? O Hospital das Clínicas hoje é um conjunto de institutos, um dos quais é o Instituto da Criança e do Adolescente, fica o Departamento de Pediatria, na realidade, é a sede do Departamento de Pediatria, e é lá que eu trabalho. Então, nós vimos, vamos dizer, comparativamente com os adultos, muito poucos casos. Nós temos um pouco mais de 100 casos, e enquanto que na parte dos adultos, o hospital isso, o prédio central, né, o prédio fundador do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele foi inteiramente mobilizado, foram transferidas às clínicas, ficou tudo o ano passado inteiro só para atender os pacientes com Covid. E agora já são mais de 8.000 pacientes atendidos, quase metade desses pacientes em UTI. Realmente foi um trabalho muito intenso, mas o trabalho foi, sobretudo, com adultos, né? Com adultos e eu tinha submetido esse artigo, apareceu um relato sobre uma síndrome muito... Nós tivemos um caso aqui, mas se viu que realmente, eu acho que a ideia persiste de que esse vírus não é um vírus, digamos, que é um vírus que acomete mais adultos e pessoas, principalmente pessoas de mais idade. Isso, ao longo da epidemia, isso ficou muito claro. Então, aí a pergunta, acho que desde também do ano passado se começou a ver casos de gestantes com desfechos graves, né? Algumas perdas de gestantes, e com isso nascimentos prematuros de bebês, sempre um nascimento prematuro, bebê de muito baixo peso, de muito... Quer dizer, se tentou estudar essas mães, e hoje se sabe mais ou menos bem o porquê as gestantes têm uma suscetibilidade maior. Primeiro, que a resposta imune, existe uma modificação da resposta imune durante a gestação, o sistema cardiovascular também é modificado, também a parte pulmonar, né? Obviamente, no final da gestação também. E uma questão muito importante é que a gestação leva a uma certa trombofilia, quer dizer, uma certa tendência à coagulação, e, paralelamente, se viu que o vírus também faz a mesma coisa. Então, isso tudo explicando a gravidade dos casos de algumas gestantes, infelizmente, com muitas perdas. Então, se viu desde o ano passado que as gestantes eram, de fato, um grupo de risco. Entretanto, a gestante e a criança são grupos que não se pode dar qualquer vacina, enquanto não podem ser grupos experimentais iniciais de vacina, obviamente, pelos riscos que isso implica. Então, a vacinação de gestantes é muito recente, né? Mesmo nos países que começaram a vacina cedo, né? Começaram a vacina
em dezembro, né, os primeiros que começaram em janeiro, mas as gestantes só agora nós estamos tendo resultados de vacinação de gestantes, né? O ano passado a preocupação era a transmissão de mães infectadas para os seus bebês. A transmissão placentária, eu acho que foi alguma coisa realmente não significativa. Não houve bebês, e nem hoje com infecções, mas no começo da gestação, aparentemente não tem, vou dizer, descrição, por exemplo, como o vírus da Zika e outros. Não, não. O SARS-CoV-2 não é um vírus que acomete fetos e bebês. Então, houve várias discussões sobre mães amamentarem, mães com infecções, com infecção amamentar ou não, e terminou-se, se a mãe se sentisse confortável com todos os cuidados, né, de mãos, de isolamento respiratório, que podiam amamentar. O leite também não é um transmissor importante de vírus, então essa questão ficou mais ou menos, mas obviamente ao cargo da mãe. Então, até o começo desse ano, a situação é que se sabia que as gestantes eram realmente um grupo de risco de mortalidade e, consequentemente, para os bebês, eu estou só reforçando, por conta da gravidade da prematuridade, né? Depois se viu algumas situações de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, mas sempre a questão materna naturalmente impactando o bebê. E aí começou-se os estudos de imunização em gestantes, né? Mas antes dos estudos de imunização em gestantes, já se sabia. Tem um estudo holandês que mostra já, falando agora do leite materno, que mostra já anticorpo no leite de mães que tinham sido infectadas ou durante a gestação, ou mesmo antes da gestação, que tinham história de infecção. Então, isso uns 30, um terço mais ou menos dos casos. E, a partir desse ano, então, começou-se a estudar as mães, as lactantes, né? Aquelas mães que continuam amamentando, né? E aí foi quando nós também nos envolvemos. O Hospital das Clínicas foi o primeiro, acho que, hospital a ser vacinado, começou em 17 de janeiro, teve a primeira dose aí nessa semana, 4 semanas depois, em fevereiro, a segunda dose, e nós fomos todos imunizados com a preparação desenvolvida pelo Butantan, quer dizer, desenvolvida pela empresa chinesa, né? Sinovac, em cooperação aqui com o Butantan. E, então, eu, obviamente, me interessei muito de estudar essa vacina. E o nosso primeiro estudo foi com funcionárias do próprio hospital, funcionárias que já haviam voltado ao serviço, portanto, tinham mais que 3 meses de pós-parto e que decidiram, por conta delas, que elas deviam se vacinar, né? Então, nós rapidamente ali encontramos 20, e foram elas mesmas, principalmente através da creche, né? Umas conheciam as outras que estavam com os bebês na creche, então elas se mobilizaram, e porque a vacina foi decidida, a vacinação foi decidida no momento em que a Anvisa liberou, e aí já começou a vacinação no HC. Nós fomos imunizados ao longo dessa mesma semana, então não houve tempo para convocar, mas foi feito, foi colhido. Então nós colhemos uma amostra de leite pré, e em seguida fomos colhendo durante 7 semanas, incluindo após a segunda dose, semanal. Então, de 20 mães. E que eram dessas mães que ainda estavam amamentando.
amamentando e 10 das 20 ainda estavam amamentando. É muito interessante. A média de tempo de amamentação nesse grupo foi de 11 meses. Extraordinário, né? Mulheres todas profissionais de saúde, né? Todas trabalhando e continuando a amamentação. E, nesse caso, eu acho que a creche foi importante que elas tiveram. Então, os resultados desse estudo foram publicados, já foram publicados. Formação de anticorpos, a gente vê já na segunda semana pós a primeira dose, mas realmente as doses, os valores mais altos foram encontrados e terceira semana após a segunda dose. Então, segunda dose caindo, mas nós vimos nessas 10 mães que continuavam 4 meses depois a amamentar, que ainda havia anticorpos anti-SARS-CoV-2 no leite delas. Então, é muito interessante. Aí, um estudo israelense, que é um estudo muito famoso, também com lactantes, porque vocês lembram que Israel é um país que começou mais cedo e selecionaram 84 lactantes e colheram da mesma maneira iniciada. Depois eu falo um pouco dos anticorpos do leite, e eles viram, então, que a Pfizer, né, a vacina Pfizer, que a vacina Pfizer induzia também anticorpos no leite. Assim, essas mães receberam após o parto, né? Como na condição de lactantes. Eu queria agora só parar um pouco para dizer que o leite humano, grande quantidade de anticorpos, é a secreção externa com maior quantidade de anticorpos. É um anticorpo diferente do anticorpo predominante no sangue. O anticorpo que predomina no leite é a imunoglobulina A, enquanto que no sangue é a imunoglobulina G. E essa imunoglobulina A, que a gente abrevia e chama IgA, ela é produzida localmente no sangue, porque, aliás, o sangue tem pouca IgA. Então, durante a fase de lactação, no final da gestação e durante a fase de lactação, linfócitos, né, que são linfócitos B, eles migram principalmente de outras mucosas, da mucosa do trato gastrointestinal e da mucosa do trato respiratório, migram para a glândula mamária nesse período, e aí eles evoluem, eles se diferenciam para plasmócitos, né? E essas células são as células produtoras de anticorpos, e esses anticorpos são então secretados no leite. Isso, em relação à vacina do SARS-CoV-2, não é nenhuma exceção, porque outras vacinas também induzem anticorpos IgA no leite, né? Nós próprios aqui já estudamos antes em relação à Bordetella pertussis, né? A vacina de coqueluche, também uma infecção respiratória, só que no caso bacteriana. Então, esse foi o nosso primeiro estudo, que já está publicado, digamos que mostra só o achado principal é que a Coronavac, a semelhança da Pfizer, né, da preparação da Pfizer-BioNTech, que elas são vacinas de plataformas de estrutura completamente diferentes, mas ambas induzem produção de anticorpos no leite. Quando nós terminamos, ou já nessa fase que nós estávamos publicando aí no começo de junho, final de maio, o trabalho foi publicado muito rápido, como, aliás, hoje em dia, em relação à Covid, tem que acontecer isso, já saíram os primeiros dados de mães nos Estados Unidos vacinadas durante a gestação. É um estudo da Harvard University, com gestantes imunizadas, também com Pfizer, né? Pfizer e Moderna, que são muito semelhantes. E aí eles já mostram também
aí, vamos dizer, as duas vias de passagem passiva de anticorpos, né? A mãe passa anticorpos para o filho pela placenta, e aí passa IgG pela placenta, que vai então para o sangue e inundar todos os tecidos, e passa, depois do nascimento, pelo leite, que é justamente a IgA. Então, nesse estudo americano, eles mostram, também não são muitas gestantes ainda, gestantes imunizadas com essa preparação da Pfizer-BioNTech, passagem pela placenta, então a criança nasce com anticorpos IgG, grande quantidade, aliás, isso é também esperado, porque sempre a mãe, eu vou dizer assim, a placenta é meio que um espelho da generosidade materna, existe uma passagem ampla, o bebê que nasce de termo, ele tem níveis mais altos do que o da mãe, e outro aspecto interessante é que tudo que a mãe tem, todo o repertório que ela desenvolveu ao longo dos seus 25, 30, 35 anos de vida, ela passa todo o repertório. Quer dizer, toda a experiência imunológica que ela obteve, ela passa para o filho. Então, eles mostram, então, que passa pela placenta e também passa pelo leite. Quer dizer, existe anticorpo, agora voltando para o SARS-CoV-2, existe anticorpos pela IgG passado pela placenta, transmitido pela placenta e continua ao longo dos primeiros meses pelo leite. E esse estudo nós estamos começando agora a fazer com a Coronavac, né? Examinamos algumas poucas mães, porque a imunização começou há muito pouco tempo. Então, agora que estão nascendo as primeiras crianças cujas mães foram imunizadas, quase todas foram imunizadas já no final da gestação, aí, geralmente entre a 30ª e 36ª semana, as 2 doses, e nós também estamos vendo que a Coronavac induz anticorpos IgG que passam pela placenta e induz anticorpos IgA que passam pelo leite. Então, nós estamos ainda com uma casuística pequena, mas tudo indica que vão se confirmar esses estudos. E agora nós vamos estudar mais, em colaboração com o Laboratório de Virologia, em colaboração com o laboratório do grupo do professor Edson Durigon, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o Departamento de Microbiologia. Nós vamos ver se esses anticorpos in vitro eles são neutralizantes, né? Então, eles têm lá um sistema montado para ver a inibição do efeito citopático do vírus, né, com esses anticorpos do leite. Isso já foi demonstrado em relação à IgG e agora nós vamos demonstrar em relação, quer dizer, nós vamos testar em relação à IgA, né? Então, acho que, em resumo, é isso, muito resumidamente. Sim, as vacinas transmitem imunidade passiva para os bebês. Resumindo, é essa. Tanto via placenta como via leite humano. A preparação que a Fiocruz fornece, não é? Que é uma preparação muito boa, em colaboração com a AstraZeneca, tem sido menos aconselhada ou não tem sido aconselhada para gestantes exatamente pela baixa, mas alguma associação com a questão de coagulação, né, de trombose, efeitos trombóticos. E como nós já vimos comentado, a gestação por si já tem um certo... As gestantes têm tem uma certa trombofilia, então, combinando, é melhor não, né? Então, realmente, no Brasil, se indica para gestantes a Pfizer, né, que hoje, felizmente, nós temos com uma certa facilidade, e a Coronavac, que é aqui o nosso Instituto Butantan. Aqui, inclusive, tem uma passagem do Butantan para a USP, a colaboração é imensa com a USP, principalmente com o Instituto de Ciências Biomédicas, no qual eu também trabalhei parte da minha carreira, justamente no departamento de imunologia. Então, é essa questão. Então, existe passagem transplacentária para o bebê, então o bebê, digamos, nasce com essa proteção adicional, mas o principal é que as gestantes sejam protegidas e elas não desenvolvam
formas graves, né? Como nós havíamos dito, o bebê sofre mais o impacto da infecção materna. Então, a vacinação é importantíssima justamente para proteger a gestante dessas formas graves e permitir que a gestação chegue a bom termo para a mãe e para o bebê. Então, é isso. Não, é muito interessante e parabéns a você e a equipe pela pesquisa. São resultados importantíssimos, né, que foram identificados e você fazendo aqui relações também com outras pesquisas feitas em Israel, nos Estados Unidos. Isso, bem interessante observar mais uma vez, e queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre isso, mais uma vez a importância da amamentação. Sim, sim. Né? Quer dizer, o estudo, né, ao fim e ao cabo, ele demonstra o quão importante é a amamentação na produção de anticorpos e também na proteção dos bebês e das crianças. Se você puder falar um pouco sobre isso, me chamou muita atenção. Isso é muito oportuno. Eu só queria voltar um bocadinho só para dizer que a nossa proposta é de estudar a transmissão mãe-filho, né, tanto pela placenta como pelo leite, de anticorpos pelas vacinas ou produzidas no Brasil, nós sabemos que há várias iniciativas, ou então usadas predominantemente no Brasil. Então, por exemplo, a Butanvac, né, que já começaram testes clínicos, se ela vier a ser indicada para gestante, então nós também tensionamos investigar a transmissão passiva para o bebê. Agora, essa questão que você levantou é importantíssima, sabe, Igor? E particularmente nesse mês, né, que tradicionalmente o mês de agosto é o mês dedicado à amamentação. Então, é muito oportuna essa questão que você levantou, é o Agosto Dourado, dedicado ao estímulo à amamentação. A Sociedade Brasileira de Pediatria, os pediatras, de maneira geral, usam esse mês para fazer campanhas. Nós, Instituto da Criança, estamos fazendo uma grande campanha nesse ano e nas estações de metrô aqui da cidade de São Paulo. E é muito interessante porque essa questão dos anticorpos anti-coronavírus, anti-SARS-CoV-2, né, anti-coronavírus, o anti-Covid, como a população chama, e está certo, está muito bem, a palavra é muito adequada. Então, isso tem estimulado muito mais o interesse das mães pela amamentação. A amamentação é um fenômeno assim, extraordinário e sob vários pontos de vista. Então, existe o ponto de vista nutricional, que tem, assim, é muito adequado para o bebê, todos os nutrientes até agora estudados, muito bem explorados, realmente são adequados. Alguns nutrientes têm maiores ou menores quantidades no leite de mães de prematuro, também adequando-se às necessidades de um bebê prematuro. Isso é um lado da amamentação, digamos, o lado nutricional. Mas existe o lado imunológico, que é esse lado, digamos, que as fórmulas não conseguem, digamos, substituir ou suplementar, quer dizer, também não consegue na parte nutricional, mas essa é a parte muito importante. Então, o leite, como já foi dito, tem quantidades enormes de anticorpos, e esses anticorpos têm uma diversidade, é um repertório enorme, e é um repertório justamente para os micro-organismos com os quais a mãe teve contato, que naturalmente vão ser os mesmos micro-organismos, ou com grande probabilidade, que o recém-nascido vai ter contato. Então, ela passa anticorpos muito apropriados, né, para o recém-nascido, e principalmente com uma diversidade enorme que seria absolutamente impossível de sintetizar. Então, a gente pensar, por exemplo, o leite de vaca, não tem GA, tem GG, digamos, o repertório é completamente diferente. Então, não existe a possibilidade de usá-los e muito menos de sintetizá-los. Então, isso é... Mas o leite tem outros fatores com atividade
infecciosa, por exemplo, tem alguns oligosacarídeos, tem algumas proteínas, como lisozima, lactoferrina, tem vários fatores, e uma coisa muito interessante, fatores com atividade anti-infecciosa, e tem leucócitos, isso é muito interessante, principalmente no leite dos primeiros dias, tem uma quantidade enorme de leucócitos, também vivos e ativos, e não se sabe muito bem ainda como é que eles funcionam, mas a verdade é que, pelo menos, os anticorpos, eles ficam ativos ou ficam parte deles íntegros ao longo de todo o trato gastrointestinal. Então, eles começam protegendo o trato respiratório superior e protegem todo o trato gastrointestinal. No nosso laboratório, nós temos alguns estudos de fezes de bebês, comparando os fezes do bebê, e tem muita semelhança, e os anticorpos eles continuam reagindo, por exemplo, contra alguns componentes de enterobactérias, mostrando que esses anticorpos continuam com atividade. Exatamente porque esse anticorpo IgA do leite protege ele contra a digestão do trato gastrointestinal. Então, é um anticorpo muito apropriado para funcionar no trato gastrointestinal, e ele funciona também no trato respiratório superior. Então, esse componente imunológico é fundamental, e tem inúmeros estudos epidemiológicos, e aqui eu destacaria os estudos assim, extraordinários do professor César Victora, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é uma das referências no mundo sobre o aleitamento natural, inclusive sobre a questão de proteção para infecções. E o terceiro lado, assim, que também é insubstituível do aleitamento materno, é o lado emocional, né? É aquele olho no olho, é a criança ser aconchegada, é a criança sentir o batimento cardíaco da mãe que ela passou, ela foi gerada ouvindo ou sentindo aquele batimento cardíaco da mãe. Então, é um momento muito importante, o aleitamento é um momento muito importante da relação mãe-filho, e fundamental para o desenvolvimento adequado do psicoemocional da criança. Então, tem todos esses lados, e por isso é que o aleitamento é tão estimulado. Do ponto de vista imunológico, fica claro que ele é necessário o bebê tem pouca possibilidade, pouca capacidade de produzir sua própria IgA, por exemplo, na saliva. A saliva é onde se estuda mais, mas em outras secreções também. Então, o leite vem justamente suplementar essa imaturidade. Já a partir do segundo semestre, produzir sua própria IgA, e aí é a hora de começar a diversificar. Mas é absolutamente essencial, e esse, como eu disse, é uma necessidade nutricional, uma necessidade imunológica, e é uma necessidade afetiva também. Então, eu acho que é uma obrigação da sociedade toda estimular o alimento. Exatamente, professora Magda. Nosso tempo está se encerrando, passou super rápido, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer, que em relação a uma dúvida muito frequente, quando que as gestantes devem se vacinar? Se tem um período, se tem um momento específico? Isso tem sido muita dúvida, tem levado a muitas dúvidas, e, inclusive, em alguns casos, mães não se vacinando por medo. Eu não estou conseguindo mais ouvir, Igor. Aqui eu acho que não? caiu completamente. Não, aqui eu
eu não estou conseguindo ouvir. Acho Vê que se caiu melhorou completamente no meu assunto. agora. Vê se melhorou agora. Não? A internet aqui tem a impressão que está instável de novo. Vamos ver. Mas eu penso que nós conversamos bastante sobre o aleitamento. Sim, sim, conversamos bastante. Se você Gostaria puder de... divulgar essa importância do aleitamento. Com certeza. Conversamos bastante. Queria agradecer imensamente aqui a presença da Igor, professora quando eu deixar Magda. é já para eu desligar? Não. Hã? Não, eu estou Desculpe, terminando que a aqui gente teve... não. Não, sem problema. Que a gente teve esse problema agora de instabilidade com a internet. Então, eu estava aqui agradecendo imensamente a sua participação. Não sei se está conseguindo me ouvir agora. Agradecer imensamente a sua participação aqui na nossa live, nessa conversa, falando da importância do aleitamento materno, e que no contexto da Covid-19 essa importância é muito grande, que as mães gestantes se vacinem, com certeza. Sim, sim. Eu agora vi o final exatamente, Igor. É importante a gente dizer que as mães, as gestantes se vacinem e que tomem as 2 doses, porque elas vão não só se proteger e como proteger o seu bebê. Quer dizer, elas não vai reduzir muito. Eu não vi nenhuma, não sei se já tem dados suficientes, mas acho que é interessante de ver. Mas penso que a proteção nessa faixa etária, a capacidade de formar anticorpos é boa, inclusive isso visto para outra, ela vai evitar infecções graves, né? Vai se proteger graves e com isso ela vai proteger o bebê, permitir que ele nasça em boas condições e a seguir ela pode correndo através do aleitamento e o bebê já nasce só repetindo, anticorpos IgG em grande quantidade quer dizer, reativos para o coronavírus. Eu que agradeço essa oportunidade, agora acho que voltou. Eu que agradeço essa oportunidade extraordinária. Mais uma vez agradeço, acho que é sempre uma honra estar em contato com a Fiocruz. Também vi que você é professor da UFRJ, né, que é uma das principais Sim. universidades do Brasil, não é? Então, é sempre uma honra e um prazer muito grande. Uma oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho. Tá bem? Também. Eu fico muito feliz, queria agradecer e dar parabéns a essa pesquisa que está sendo realizada e que outros possam ser realizadas para esclarecer ainda mais a população e contribuir nesse momento de tanta crise e incerteza. Muito obrigado, professora Magda, e por meio de você agradeço a todos os pesquisadores envolvidos nessa tão interessante pesquisa. Obrigado a todos e a todas que estão nos assistindo. Continuem se cuidando, se vacinem, observem o calendário de vacinação e também a data exata da segunda dose. Não percam essa data, é muito importante. A imunização só é completa com a primeira e com a segunda dose, então se vacinem. Obrigado, professora Magda. Tchau, tchau. Obrigada, Bom final de semana. Obrigada. Muito obrigada.